Você sabia que é notado pelo que o cérebro das pessoas entende sobre quem é você e nem tanto pelo aquilo que você faz? Esse, pessoal, é o nosso terceiro programa e se você acompanhou os anteriores, já começou a perceber que o neurobranding não é sobre estética, é sobre percepção. No primeiro episódio, nós falamos exatamente sobre isso, como a percepção influencia a forma como você se posiciona e como você também é percebido. No segundo episódio, nós aprofundamos o código invisível por trás das decisões, aquilo que acontece no cérebro antes mesmo da escolha se tornar consciente. E hoje a gente começa a conectar tudo isso na prática, porque não adianta entender percepção e decisão se você não sabe aplicar isso no seu dia a dia, no seu negócio, no seu trabalho e nas suas decisões também, além das suas relações. O neurobranding, ele atua exatamente na forma como o cérebro interpreta, responde e se posiciona diante das suas situações e das circunstâncias também. E quando essa leitura se alinha, o resultado ele muda junto, com certeza, e é isso que você vai ver hoje. Vamos lá? Vamos entender um pouquinho mais sobre neurobranding aplicado na vida, nos negócios, no trabalho das pessoas? Hoje abrimos o programa em clima de festa. No primeiro programa, para quem assistiu e para quem não assistiu, vou recapitular, nós comentamos sobre um evento da Interclássicos acontecendo no finalzinho de abril e hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que aconteceu no domingo passado. Mais do que carros, o que existe ali é experiência, conexão e posicionamento também. Com vocês, Interclássicos em Piratininga, região oceânica de Niterói, cobrindo o evento. E é isso. E aí pessoal, trouxe aqui a minha Grand Cherokee, ano 2000, modelo Laredo. Dei aquele talento no carro para poder prestigiar a Interclássicos, evento muito maneiro. Venham participar do evento, muito top. Oi Francine, meu nome é Luiz, eu venho sempre aqui nos eventos do Vanderlei, eu acho excelente a oportunidade da gente encontrar os amigos e rever alguns clássicos. O primeiro carro antigo que eu tive e é o meu preferido, é a minha menina dos olhos. Ele é um 79 Coupé. Olá, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Fábio Medina, sou proprietário da Blazer. Esse carro foi uma história, contando bem rapidamente, aqui resumindo. Comprei esse carro de um amigo. A oportunidade, só gostaria de ter uma Blazer, era um sonho desde de menino. Eu comprei o carro, não via, não sabia qual era a cor, só sabia que era uma Blazer Executive. Depois do negócio fechado, eu tive a grata surpresa de conhecer o carro, realmente agora virou o xodó da família. E uma próxima oportunidade a gente traz outras peças que a gente tem aí para poder confraternizar com o pessoal. O nosso carro da família eram sempre os populares. O cara, quando queria ser magnata, queria ser alguma coisa, ele tinha esse carro grandão só pra ele, inclusive. Meu carro vai na contramão de vocês que gostam de carros maiores. Eu sou apaixonado pelo Fusca. Eu sou apaixonado em Fusca. Eu me lembro do seguinte, o primeiro que eu tive, foi meu pai e minha madrinha que deram o carro. E um dia o carro do meu pai enguiçou, eu estava na revisão, ele pediu as pessoas para ele ir com as pessoas. Voltou com uma dor nas costas muito grande e decidiu vender o carro. E eu falei, vou comprar um para mim depois e fui comprando. Um Carmandia. Impossível. As mulheres também têm, gente, escolhas. Elas Só para curtem. perguntar de Xande, deu uma encomenda isso? Já não. Fala pra gente qual a Vai, sua preferência. Francine.
Francine? Eu sou 880, né? Eu gosto de estilo, eu gosto de lifestyle, eu gosto de requinte, eu gosto de conforto. Então, assim, pra mim não seriam aquele modelo 31, meio estilo Calhambeck mesmo, ou então teriam como reduzido também, desses mais antigos, um carmanguinho. Bacana. Só tem mulher carro aqui, né? Eu me chamo Vitor, essa é minha esposa Amanda, meu filho mais velho Arthur e esse é o Vicente. Eu sou dono desse Fusca azul Caiçara 73. Aqui tá todo mundo de azul, né? Família toda fusqueira, então vamos aproveitar o domingo aí. Um sucesso, agradecer a todos que puderam vir. E quem não veio, aguarde aí daqui a 3 meses. Deus quiser, a gente está lançando a outra data que a gente vai fazer. Julho, né? Julho. Gostou de algum carro? Vai lá, ó. Clica lá, entre em contato com a gente e venha adquirir o seu carro aqui na Interclássico, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, gente. E é isso que diferencia, com certeza, um evento comum de uma marca que sabe sim se posicionar. Porque no final, não é só sobre aquilo que você entrega, e sim sobre o que as pessoas sentem quando estão ali presentes, dividindo, compartilhando aqueles momentos. O evento da Interclássicos, ele tem se posicionado como um evento onde o foco principal é o acolhimento das famílias, resgate de memórias também, trazer para aquele momento tudo o que existiu de experiência em algum momento na vida das pessoas. As pessoas trazem os seus carros, contam as suas histórias, como adquiriram aquele bem e qual é o momento que elas estão vivendo ali, principalmente num resgate o compartilhamento entre a família. Espero que vocês gostem. Vamos lá? A Simone é estrategista em neuromarketing e vem trazendo ao longo dos programas lá dos Estados Unidos uma visão muito clara sobre como o cérebro toma decisões no momento das vendas. E no episódio de hoje, a gente continua aprofundando esse olhar e entendendo como esses mecanismos, eles influenciam diretamente comportamento, escolha e também o resultado. Diretamente lá dos Estados Unidos, da Califórnia, Simone vai contar um pouquinho sobre o neurobranding e também por que o cérebro toma decisões sobre aquilo que ele reconhece como verdade e não somente sobre aquilo que parece lógico, sobre aquilo que ele está vendo. Vamos lá? Simone, é com você. Direto da Califórnia, de olho no que acontece no mundo, porque negócios não crescem por acidente, crescem por estratégia e estrutura. Eu estou aqui na frente de um Starbucks, uma das marcas mais conhecidas do mundo. E tem algo nessa loja que vai responder uma das perguntas que eu mais recebo. Simone, por que o cliente demonstra interesse, sorri, parece que vai comprar e depois some? A resposta mais comum que eu ouço é que o preço assustou. Ou, às vezes, eu ouço, não era o momento certo. Isso, às vezes, pode até ser verdade, mas na maioria das vezes não é. A ciência já provou que 95% das nossas decisões acontecem pelo subconsciente, que traz experiências e emoções antes de qualquer análise racional. O seu cliente não decide com a cabeça, ele decide com o que sentiu. E quando esse sentimento não foi ativado de forma certa, o cérebro trava. Ele cria uma desculpa e aí o cliente some. Não é falta de interesse, é falta de um sinal claro. O Starbucks entende isso melhor do que qualquer outra marca no mundo. Cada detalhe dentro das lojas, o cheiro, a luz, o som, o nome colocado no copo, existe para dar um sinal específico ao cérebro do cliente, de que você está no lugar certo. Isso não é decoração, é estratégia e estrutura. Esse conjunto de sinais que ativam o cérebro antes da decisão de compra, isso tem nome, se chama neuromarketing. E essa ferramenta que utilizamos como consultores não é exclusividade de marcas americanas.
Os princípios funcionam em qualquer negócio, em uma clínica em Friburgo, uma loja em Teresópolis ou em um escritório em Petrópolis. A diferença é que aqui alguém tomou uma decisão consciente. Vou projetar e estruturar a experiência do meu cliente do começo ao fim. Vou pensar em cada ponto de contato. Vou garantir que o sinal certo chegue na hora certa para a pessoa certa. Na maioria dos negócios locais, essa estratégia não acontece. Não por causa de vontade, mas porque ninguém explicou que existe uma estrutura e ciência por trás de tudo isso. E essa ciência pode ser estruturada no seu negócio especificamente. Então, da próxima vez que o seu cliente diz que vai pensar, antes de você culpar o preço, a economia ou os feriados, faça essa pergunta: qual é o sinal que o meu negócio está enviando para o cérebro desse cliente antes dele fazer uma decisão? Essa pergunta muda o jogo. E a primeira coisa que eu analiso quando eu começo a trabalhar com qualquer tipo de negócio, quer seja uma empresa grande, um negócio local ou um profissional que deseja crescer. E na semana que vem nós vamos entrar em um outro lugar que os brasileiros conhecem muito bem. E eu vou mostrar por que os primeiros 7 segundos valem muito mais do que qualquer argumento de venda. Eu sou Simone Talarico-Ross, consultora de negócios e estrategista de vendas direto da Califórnia. Até semana que vem! E quando você entende como o cérebro funciona, você para de tentar forçar os resultados e começa a construir estratégias. E é exatamente essa diferença que separa quem cresce de quem fica repetindo o padrão. Bom, e na estética, o resultado também é emocional. E quando a gente fala em neurobranding, nós estamos falando exatamente disso, em como a percepção da pessoa muda a partir de um ajuste externo que ativa também algo interno. E para mostrar isso na prática, eu chamo a doutora Carla Badini, diretamente de Nova Friburgo, para falar um pouco sobre esse tema, abordar um pouquinho esse assunto e esclarecer como é que isso funciona na área da estética. Eu sou a doutora Carla Badini, cirurgiã dentista, formada desde 1992, sou especialista em implantodontia, endodontia e harmonização orofacial. Eu atuo aqui na Praça Demerval Barbosa Moreira, no edifício Comércio e Indústria, no centro de Nova Friburgo. O meu principal foco hoje em dia é a estética dentária, a reabilitação oral. A reabilitação oral, ela abrange diversos procedimentos. Desde assim, de fazer uma simples prótese removível, fazer implantes dentários, lentes de porcelana, lentes de resina e diversos outros procedimentos que podem ser feitos de acordo com o caso de cada paciente. A análise tem que ser uma análise individual. Dentro de um mesmo caso, muitas vezes, nós temos que fazer diversos tipos de procedimentos. Muitas vezes um paciente ele necessita de uma lente de porcelana, mas também necessita de um implante dentário. Então a abordagem realmente é multidisciplinar. Temos que avaliar caso a caso e até dente a dente, porque um dente pode precisar de um núcleo e uma coroa, o outro dente pode precisar de uma extração e um implante, ou ele já pode ter uma perda dentária que também necessite de um implante. Então o caso tem que ser avaliado individualmente e existem diversos procedimentos que podem ser realizados e devem ser realizados até no mesmo paciente para chegar a uma harmonia na estética do sorriso e também para restabelecer a função. Geralmente, quando o paciente me procura para fazer uma reabilitação oral, a sua principal queixa é a estética dentária. Mas também, muitas vezes, ele tem dor, alteração da função, dificuldade ao mastigar por ausências dentárias. E é tudo um conjunto, né? A gente tem que trabalhar todo o conjunto para chegar a um resultado final harmônico e funcional. Após a realização de uma reabilitação oral, o paciente ele tem que continuar frequentando o consultório. A cada 6 meses eu tenho uma lista do retorno, a minha secretária ela vai contactar o paciente para que ele venha fazer regularmente a manutenção, que consta aí de uma revisão, limpezas de tártaro, você tem que verificar como é que está o estado da gengiva, ele tem que continuar comparecendo ao consultório com frequência para que o trabalho seja mantido.
A reabilitação oral, ela impacta realmente a vida do paciente como um todo, na estética e na função mastigatória. Ele adquire mais autoestima, ele sorri mais, né? E a imagem hoje em dia está cada vez mais importante. E como eu possuo várias especializações e cursos também de atualização, eu consigo realizar a reabilitação oral como um todo, desde o início. Eu não preciso estar encaminhando o paciente para outros especialistas para fazer um tratamento de canal, por exemplo, eu já sou endodontista, para fazer uma cirurgia de gengiva, de enxerto, uma plástica gengival, porque eu também tenho curso de atualização em periodontia. Eu mesmo posso realizar um implante, as próteses sobre implante. Então eu consigo praticamente todos os procedimentos eu mesma fazer. Isso agrada muito aos pacientes, de eu não ter que ficar procurando outros especialistas durante o tratamento. Aproveitando esse tema em que eu falei da minha abordagem multidisciplinar, eu queria compartilhar com vocês um comentário que esses dias eu ouvi de uma seguidora, em que ela me mostrou realmente lentes muito bonitas que ela tinha feito com outro profissional, mas ela também ficou assim... muito feliz em saber que uma pessoa só poderia fazer tudo, porque ela comentou que ela teve que passar por 3 profissionais para poder fazer o trabalho dela, e que eu, sozinha, já faço todo o procedimento. E isso é muito confortável para o paciente, porque muitas vezes ele não gosta de ficar trocando de dentista várias vezes. Pessoal, e é exatamente isso. Quando a percepção muda, o comportamento com certeza acompanha. O último quadro do programa, nossa assessoria jurídica, Dr. Daniel Ramos aqui ao meu lado, convidado do programa. E hoje a gente voltou aqui para bater um papo, a gente está aqui na Taverna do Chilo, quinta-feira, feriado, o programa vai ao ar na segunda-feira, e a gente sentou para fazer um balanço, para entender como é que foi esse primeiro momento, né, da apresentação do Dr. Daniel, e surgiram dúvidas, surgiram questões, surgiram perguntas, e então estamos aqui para vocês participarem junto com a gente. Prazer imenso estar aqui com você, né? Poder trazer esclarecimentos, porque realmente surgiram dúvidas, as pessoas têm esse interesse de saber, né? O brasileiro é um empreendedor nato, se lança ousadamente em algumas coisas, mas em certo aspecto parece uma aventura. E o que a gente recomenda, né? Eu como advogado e os outros advogados também, que nós sempre orientamos as pessoas é que tem assim a ousadia de empreender, mas não veja isso somente como uma aventura, porque pode custar caro. Não só o empreendimento em si, mas consequências para a vida. E quando nós oferecemos a nossa consultoria, a nossa orientação, é justamente para as pessoas não terem essa surpresa ruim de que uma ideia boa, um projeto bom, de repente redunda não numa paralisia ou num fechamento ou a desistência do projeto simplesmente, mas em pendências que podem ser duradouras e extremamente caras. Uma das questões que surgiu foi em relação ao peso que isso pode representar na visão de quem não está acostumado a investir numa assessoria jurídica. Proteção. A ideia de, antes de fazer alguma coisa que envolva patrimônio, envolva valores significativos, e isso não apenas no sentido de empreender, como já falamos em outras oportunidades, mas também na questão de proteger patrimônio, comprar um carro, entrar num financiamento longo e dispendioso, vender um imóvel. Da mesma maneira, também empreender é necessário orientação. Eu sei que existem entidades que fomentam o empreendedorismo, mas mesmo essas entidades têm um limite bastante restrito, porque dá mais uma motivação à pessoa para pegar uma ideia e fazer daquilo uma fábrica de dinheiro, e uma consultoria, uma assessoria jurídica, às vezes não é preciso nem um acompanhamento permanente, que as pessoas têm, às vezes tem essa maneira, se eu contratar um advogado, eu vou ter que pagar mensalmente, vou ter que me casar com um advogado. E acho que acaba fazendo com que muitas pessoas se arrisquem indevidamente, sem necessidade, imaginando que o custo de uma consultoria, de uma mera consulta, às vezes, um advogado pode ser um custo alto demais para alguém que está começando. O objetivo do advogado, ao orientar uma pessoa que está empreendendo, a frequência, a quantidade de vezes que vai precisar consultar um advogado depende do tamanho do problema que a pessoa vai ter, ou do tamanho do investimento que ela quer fazer. Uma questão também que surgiu na nossa primeira apresentação.
Um advogado que presta uma assessoria jurídica para uma empresa que está começando, esse advogado ele vai revisar contrato, ele vai estruturar a empresa, ele vai por onde? Qual é o caminho? Uma empresa é uma pessoa jurídica, então o advogado é um criador de uma pessoa. A pessoa jurídica é uma ficção legal. Ele é o único que tem a habilitação para criar e fazer os termos de um contrato social que dá origem, por exemplo, a uma pessoa jurídica. Ou seja, no final ele que vai ter que dar a palavra final, fazer a revisão e autorizar e corrigir o que está ali. Da mesma maneira, no decorrer da existência da empresa, o que é que o empreendedor faz? Ele aproveita uma verba que surgiu na vida dele, ou trabalha em prol de uma determinada quantia para fazer alguma coisa. Então, ou seja, ele está usando o patrimônio para gerir ou fazer existir algo que vai, segundo a ideia dele, se tudo der certo, manter ele e a família dele por muitos anos. Hoje, no século 21 que nós estamos, no ano de 2026, é muito mais fácil realmente abrir uma empresa do que era há 10, 15 anos atrás. Não é simples. E pelo contrário, tem ciladas, tem armadilhas, tem detalhes que só alguém que conhece, que está habilitado a ver essas armadilhas ou essas brechas que podem ter, ou as falhas que podem surgir no caminho, é que está apto a orientar a pessoa qual é a melhor coisa que pode fazer. Não assine, não compre, não vende nada sem assistência do advogado. Pode parecer um exagero, mas quando você pensa que o seu patrimônio pode estar em risco numa assinatura ou no desconhecimento de um detalhe, às vezes é o que vai prejudicar uma pessoa. Pode ter certeza, é o custo mais barato que você vai ter dentro da criação da empresa. Bom, vou te agradecer. Nosso quadro continua aberto para perguntas, para questões, para dúvidas também. O endereço está embaixo, acessem o QR Code do Dr. Daniel Ramos para quem quiser perguntar mais. E a gente vai trazendo a cada programa mais dúvidas, mais questões para poder esclarecer a vocês, empresários. Quero agradecer bastante a Vanessa aqui da Taverna do Chile, esse lugar maravilhoso em Nova Friburgo, clima fresquinho, ameno, fazer uma propaganda da música Serra. De primeira, né? Música de fundo maravilhosa. E é nesse clima que a gente encerra então o programa e a gente se encontra na próxima segunda. Bom, e hoje você viu na prática como o neurobranding está presente em diferentes áreas. Na forma como o cérebro decide, na forma como a estética impacta comportamento, na segurança também dentro de um negócio e também na experiência que uma marca entrega a todos os consumidores. Tudo está conectado o tempo inteiro. E quando você entende isso, com certeza você deixa de agir no automático e começa a construir com intenção. Nós estamos no ar toda segunda-feira, às 21 horas, no canal 14, pela Nova TV, em Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Eu te espero no próximo programa. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito aos participantes e também à audiência de vocês. Um beijo e até a próxima segunda.